A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 30 do livro de Gênesis. E no capítulo 29 nós vimos que Jacó foi empurrado para dentro da poligamia por seu tio, irmão da sua mãe, que veio a se tornar seu sogro Labão. Ele trabalhou por 7 anos esperando casar-se com Raquel, mas Labão deu a ele primeiro Lia. Jacó, que tinha um histórico de enganar, o seu nome fazendo jus a essa ideia de usurpador. Aqui ele foi enganado pelo seu sogro. Na verdade, nós vamos ver durante todo esse capítulo que ele vai passar por várias situações em que Labão vai se aproveitar dele. E Jacó trabalhou 7 anos para pagar o seu casamento com Lia, que ele teve que casar com ela primeiro, e também depois mais 7 para se casar com Raquel, que era quem ele realmente amava. E aqui no capítulo 30, querido, nós vamos ver esse relacionamento, o relacionamento dessa nova família que foi formada. Jacó, agora esposo de 2 irmãs, Lia e Raquel. Raquel sendo a mais formosa, a mais bela, aquela que ele realmente amava. E Lia, que a própria palavra do Senhor descreve como tendo olhos baços, uma expressão assim não tão cheia de vida. Mas, embora ela tenha sido desfavorecida no sentido de ser amada pelo seu esposo, nós vamos ver que Deus deu a ela a graça de conceber. Bom, vamos começar então. Até esse momento da história, isso é importante lembrar. Jacó já tinha 4 filhos, filhos que ele havia tido com Lia e que foram relatados no capítulo 29 que nós vimos no último episódio. Raquel era estéril até esse momento. Os filhos que nasceram com Lia foram Ruben, Simeão, Levi e Judá, pelo menos até agora. Bem, a partir do versículo 1, nós vemos já assim, logo de cara, Raquel demonstrando a sua tristeza, a sua frustração, porque ela diz para Jacó que se ele não desse filhos para ela, que ela iria morrer. Os filhos, eles eram um sinal de bênção e honra, e embora Raquel tivesse o amor do marido, porque Moisés vai relatar para nós, ela era a esposa amada, tanto é que quando ele se propõe a trabalhar 7 anos por ela, a Bíblia vai dizer que aqueles 7 anos passaram como se fosse nada, de tanto que ele a amava. Só que isso não era o suficiente, ela realmente se sentia envergonhada por não ter filhos. Então ela diz para ele, me dá filhos, senão eu morro. O versículo 2 vai nos mostrar que Jacó ficou irado com ela. E ele respondeu, dirigindo a Deus a responsabilidade dela não ter filhos. Ele vai dizer, olha, eu não estou no lugar de Deus. Deus impediu você de conceber. E aqui, não querendo julgar ele, nós não estamos no sapato dele, mas eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica com vocês. Jacó, ele era filho de Rebeca. E com certeza ele conhecia a história do nascimento dele. Você se lembra da história do nascimento dele? Ele também, sendo filho de Rebeca, que era estéril, Isaac e Rebeca esperaram 20 anos para ter os gêmeos. E isso aconteceu por quê? Porque o seu pai orou com a sua mãe. Ele podia, nesse exato momento, ter repetido a história, queridos. Nós vamos ver mais para frente que não. A história que ele vai copiar é a história de Sara e de Abraão, tomando a sua concubina para poder ter filhos, ao invés de tomar como exemplo a história de Isaac e de Rebeca. Então, aqui ele perdeu uma excelente oportunidade de ter feito, como está lá em Gênesis 25, 21, em que diz que Isaac orou e Rebeca engravidou. Ele podia ter feito isso, mas não é isso que ele faz. Com certeza a história teria sido diferente. Então, no versículo 3, ela diz o seguinte: sem buscar a Deus e sem ser guiada por Jacó para fazer o mesmo, ela faz a mesma opção de Sara e Abraão. Ela pega a sua serva e ela busca uma descendência através dela. Não era ilícito, não era errado isso, ela tomar a sua serva para ter filhos, trazê-los ao seu colo, não tinha nada de errado nisso, mas com certeza, assim como nós vamos ver nesse mesmo capítulo, lá no versículo 22, quando ela orou, quando ela clamou o Senhor ouviu. E ela concebeu. Só que até que nesse momento da história, o que ela faz é pegar a sua serva, Bila, e dar para que Jacó tenha relações com ela. Então sim, ele tem relações com ela, Bila engravida, tem um filho, e Raquel,
Versículo 6 vai dar a ele o nome de Dan e vai dizer: Deus fez justiça, né? Deus julgou a minha causa, no sentido de que ele havia ouvido a voz dela. E então ela ficou grávida de novo, a sua serva, e deu à luz ao segundo filho. E aí no versículo 8, querido, nós vamos ver realmente quanto o coração de Raquel estava ferido com aquela situação. Lia ferida porque não era a esposa amada, porque não tinha o seu marido para si, porque a sua irmã era amada mais que ela. Mas Raquel ferida porque ela estava competindo com a irmã. E nós vamos ver isso aqui no versículo 2, porque o fato de a serva dela estar tendo filhos não estava resolvendo o problema dela. E qual era o problema? Dela não ter os seus próprios filhos. Então, quando a sua serva tem o segundo filho, no versículo 8 nós vamos ver que ela vai dizer assim: é com grande luta que eu tenho competido com a minha irmã. E ela vai dizer que ela tinha conseguido vencer. Mas, queridos, em termos de proporção, a sua irmã já tinha tido mais filhos. Ela tinha tido 2 filhos com a serva. Ela não tinha vencido nada, mas o ciúme que ela sentia, que é mencionado lá no versículo 1, a amargura, a vergonha, estavam com certeza dirigindo os passos de Raquel. E aí, queridos, eu fico pensando, assim como eu fiquei meditando na palavra quando nós estávamos falando de Abraão, de Isaac e das suas esposas, eu fico pensando como o tempo, como as situações a que nós somos postos, muitas vezes pode revelar coisas terríveis no nosso coração, se a gente não buscar o Senhor. Porque como foi que Jacó conheceu Raquel? Jacó conheceu Raquel pastoreando as ovelhas do pai. Jacó conheceu Raquel levando as ovelhas até o poço. Vocês estão lembrados disso? A gente está falando de uma história linda, de bater os olhos na pessoa e falar: nossa, olha só, né, gostei dessa pessoa. Né, daquela coisa, não vou chamar de amor à primeira vista, mas essa coisa de falar: poxa, vou ficar aqui, e ele querer se casar com ela. E aqui o que a gente vê é a picuinha, ela confetindo com a irmã. Ela dá o nome nele de Naftali. E no verso 9, uma coisa ruim puxando a outra, né? Lia vai agir da mesma maneira. No versículo 9, ela pega sua serva Zilpa e entrega para que durma também com Jacó, para que possa gerar filhos, porque agora ela não estava mais concebendo e ela começou a competir também. A serva dela tem um filho, recebe o nome de Gade. Depois concebe, tem outro filho, recebe o nome de Azer. Gente, eu vou pronunciar Azer porque é um S entre 2 vogais, ok? Se a maior parte das pessoas pronunciarem Aser, eu não sei, mas né, um S entre 2 vogais é Azer. Então, que significa felicidade, o nome dele, feliz. E ela vai declarar exatamente isso. Agora as mulheres vão dizer que eu sou feliz por causa do nascimento do filho. E quando eu estava lendo sobre isso, eu fiquei pensando: meu Deus, que dureza nós dependemos dos demais para dizer que nós somos felizes, né? Como que querendo provar para as pessoas ao nosso redor que somos felizes. É muito triste quando nós entramos nisso. Imagina a tristeza do coração dela, né? Você tem que depender dos outros para declarar: nossa, olha que bem-aventurada que ela é, né? Porque está tendo filhos, etc. Apesar de o marido não amá-la, né? Amar mais a outra irmã. Que coisa triste. Bom, aí começa a contar para nós uma história, a partir do versículo 22. Ruben, o filho mais velho, filho de Lia, estava no campo e ele encontrou umas mandrágoras. O que eram essas mandrágoras, gente? É uma planta da família da beladona, que era considerada um afrodisíaco. E ele encontra as mandrágoras e leva para a mãe dele, para Lia. E de acordo com a tradição, essas mandrágoras elas traziam fertilidade. Lembre-se que Lia tinha parado de conceber, por isso ela começou também a dar sua serva para se dormir com Jacó. No versículo 15, acontece uma conversa sincera, eu acho, um pouco mais sincera entre Raquel e Lia, porque quando Raquel fica sabendo que as mandrágoras haviam sido encontradas por Ruben, ela chega para a irmã, para Lia, e praticamente diz: olha, eu quero, você tem que me dar isso aí. E aí, então, ela vai dizer no versículo 15, Lia vai dizer para Raquel: já não basta você ter roubado meu marido? Já não basta você fazer o que você faz? E a Raquel não nega a acusação, né? O que ela faz é estranho aos meus olhos, aos meus ouvidos, mas né, não estamos lá, não estamos na cena. O que ela faz é negociar o marido dela. Ela fala: não, você me dá as mandrágoras, ela diz para Lia, e você pode ter uma noite com meu marido. E essa fala nos mostra o quanto Raquel, de certa maneira, tinha um certo controle sobre a situação, por ter o coração de Jacó. Com certeza, ela realmente estivesse mais próximo dela do que de Lia. E então, Lia realmente troca
as mandrágoras pela noite com Jacó. E o versículo 16 vai dizer que quando Jacó está vindo, Lia sai ao seu encontro e fala, olha, eu aluguei você, eu estou pegando a tradução da Nova Almeida atualizada, ela vai dizer, olha, eu aluguei você e hoje você vai passar a noite comigo. A palavra de Deus não diz, Moisés não diz nada pra gente, não diz nenhuma palavra a respeito do que Jacó disse e nem mesmo do que Deus disse, o que Deus pensou, o que a gente tem, o que está escrito. Só que no verso 17, aí sim a gente vê o que Deus pensou sobre. Porque no verso seguinte, versículo 17, daí a gente vê o que Deus fez. Porque Lia preferiu dormir com seu marido ao invés de acreditar na crença das mandrágoras. Porque ela podia ter falado, não, eu vou ficar com as mandrágoras aqui, Raquel. Não dou pra você coisa nenhuma. O que ela fez? Ela deu aquilo que estava imbuído de uma crença para a irmã dela, se ela quisesse acreditar naquilo, tudo bem. Mas ela preferia confiar que se ela tivesse uma noite com seu marido, ela podia engravidar. O que Deus fez com a fé dela? Respondeu. E aí o versículo 17 vai dizer que Deus a ouviu. Escute, o versículo 17 diz que Deus a ouviu e ela engravidou do quinto filho. Mas, gente, embora Deus tenha ouvido Lia, definitivamente Lia não tinha ouvido Deus. Porque no versículo 18 diz assim, entretanto, Lia achou que Deus havia dado a ela o filho porque ela havia dado a serva ao marido dela. É isso que ela disse. Ela acreditou que ela engravidou porque tinha dado a serva ao seu marido. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ao contrário, Deus honrou a fé dela. E o nome do menino foi Issacar. E aí então, ela engravidou de novo. Lia teve o outro filho. Ela deu a ele o nome de Zebulon. E mais pra frente, ela vai dar à luz a uma menina chamada Diná. Mesmo que Lia fosse desprezada por Jacó, gente, por Raquel, ou que ela até tivesse algum ressentimento com o pai dela por ter colocado ela nessa situação de se casar com um homem que queria casar com a irmã. Aliás, Levítico 18:18, a gente vai chegar lá um dia, vai nos mostrar que se tornou proibido o casamento com duas irmãs durante a vida de ambas. Se você tivesse com uma irmã, ela fosse sua esposa, você não podia se deitar com a irmã dela. Por quê? Porque casar com duas irmãs era só confusão. Muito bem, voltando. Talvez ela tivesse até alguma situação no seu coração, mas uma verdade era, e nós não podemos conquistar. Através de Lia, Deus nos deu Levi, o pai dos levitas, e também nos deu Judá, de onde veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, embora Lia fosse desprezada, embora Lia não fosse a esposa amada, embora ela tenha passado por várias situações e talvez tenha que ter vivido durante toda a sua vida com a comparação, né? Raquel é bonita, né? Lia nem tanto. Deus deu graça para ela. E nós vemos isso em relação a pelo menos esses dois filhos, né? Levi e também Judá. Continuando, versículo 22. Raquel então orou. Depois que as mandrágoras não funcionaram, ela orou, Deus ouviu e fez ela fecunda, queridos. Então ela deu à luz a um filho. E a sua declaração foi que ela sentiu que o seu vexame havia sido removido dela. E o nome dele foi José. E no seu coração ela tinha expectativa de que Deus desse a ela outro filho. E quando Jacó já estava ali com 11 meninos e uma menina, né, com todos os seus filhos, ele desejou voltar à terra. E no versículo 26 ele vai pedir ao seu sogro para ir embora. E Labão vai declarar no versículo 27, olha, eu reconheço que eu tenho sido abençoado, porque Deus usa de bênção com a minha vida, porque você está aqui, então fica. E aí no versículo 28, queridos, a gente entende uma coisa que o texto não tinha sido claro antes. Labão vai pedir que ele fixe o seu salário. Ou seja, a gente descobre que durante todo esse tempo ele trabalhava como funcionário. Eram uns 14 anos que ele estava pagando, 7 por uma filha, 7 por outra. E até esse momento ele não tinha ganhado nada para ele mesmo. Ele estava apenas cuidando das coisas do seu sogro. Então no versículo 29, Jacó vai se defender dizendo que, olha, ele cuidou com responsabilidade das coisas que pertenciam ao seu sogro. Só que ele afirma que agora ele quer trabalhar, né? No versículo 30 a gente vê ele quer trabalhar pela sua própria casa. Então Labão diz, ok, então fixa para mim o seu salário. Você pede o quanto você quer que eu te pague e eu vou te pagar. E no versículo 32, Jacó vai dizer pra gente e também para Labão qual era a ideia. Ele iria passar no rebanho. Que as ovelhas que fossem salpicadas e malhadas, os cordeiros negros, as cabras malhadas e salpicadas, ele tomaria como seu salário. E no versículo 34, Labão vai concordar. Mas, queridos, que dureza é ter parentes trapaceiros, não é verdade? Pessoas de palavra dupla, que coisa triste. Labão vai concordar com ele. Não, com certeza, você pode passar, né, no meu rebanho e retirar essas para você. Só que no versículo 35, a gente vê que naquele mesmo dia, Labão agiu com astúcia. Ele pegou todos esses animais com essas características, né? As salpicadas e malhadas, os cordeiros negros, as cabras malhadas. E ele pega todos esses e ele
dá na mão dos seus filhos a uma distância de 3 dias, como a gente vai ver no versículo 36. Ou seja, dificultando muito mais, Jacó que fosse pegar as ovelhas e buscar pelo seu salário e, vamos dizer assim, elas iriam cruzando, elas iriam se reproduzindo, o salário dele ia ser menor, com certeza. Mas Deus o abençoou. Apesar da maldade de Labão, Deus abençoou Jacó. E ele continua, então, apacentando os rebanhos de Labão, apesar de que, com certeza, no meu coração eu tenho certeza que, como ele cuidava dos rebanhos, ele viu, ele percebeu a diferença, ele percebeu que sumiu o rebanho, né? Mas ele continua apacentando. E então, no versículo 37, daí para frente, a gente vai ver que Jacó vai usar de uma estratégia. E não há respaldo científico, pelo menos não que eu tenha conhecimento, mas ele vai fazer algo e ele vai atribuir a essa atitude que ele teve, o fato de que os animais vieram a se reproduzir. Ele vai pegar galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, ele vai remover a casca, ele vai deixar aparecer a brancura do galho, e todas as vezes que os animais vinham até o local de beber água, onde eles se acasalavam, ele deixava ali aqueles galhos, e quando eles se reproduziam ali, quando eles acasalavam ali, apareciam crias listradas, salpicadas e malhadas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos capítulos. A gente vai ver que Deus mostrou para ele, olha, eu vou te dar uma direção. E o que nós vamos ver acontecer? Bom, no capítulo que vem vai ser dito para nós o quanto tempo Jacó permaneceu trabalhando com Labão. Ele permaneceu 20 anos, ou seja, 7 mais 7, 14, para chegar no 26. Durante 6 anos, ele trabalhou para o seu sogro tentando juntar a sua própria riqueza, vamos falar dessa maneira. E nós vemos que logo de saída o seu sogro foi injusto com ele. Agora, o que foi que aconteceu? Deus abençoou nesses 6 anos, queridos. Jacó vai construir sua riqueza, e não é pouca riqueza. Nós vamos ver nos capítulos mais para frente que quando ele vai agradar o coração de Esaú, ele mandou um monte de coisa. Mandou um monte de animais, ou seja, se ele tinha aquela quantidade de animais para mandar por mão de presente, quanto mais ele não tinha para ele. Sabe assim? Em 6 anos ele ficou muito rico. Ele passou a ter servos, servas, camelos, jumentos e rebanhos. Então, para finalizar esse capítulo de 43 versículos, querido, se fosse para nós aplicarmos para as nossas vidas, olha, que Deus te ajude. Caso você tenha, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, mas você tem. Então você não precisa agir nem como Raquel, nem como Lia. Nós não precisamos seguir o mesmo caminho deles. Se você tem alguma situação na sua família de competição entre irmãos, se você percebe que seu pai, sua mãe, seus parentes têm aquela situação de predileção por um ou por outro, não entre nesse jogo. Você é amado de Deus, você é importante para o Senhor, não tente provar para os demais a sua importância. Viva a sua vida. Também não viva de aparências, como Lia queria que as pessoas dissessem que ela era afortunada, que ela era feliz. Não fique achando que você precisa postar nas mídias sociais essas coisas para que você pareça ser a pessoa que está na crista da onda. Não vá nessa vibe, não vá nesse caminho. Siga a sua vida. Não tem nada de ruim postar, mas o que eu quero dizer, não viva como querendo dizer para as pessoas que você é, que você sente, que você está numa condição que você não está. Isso é hipocrisia, isso só vai fazer mal para você. Quando a gente pinta um quadro, a gente depois se sente na obrigação de manter essa imagem para as pessoas. É muito mais custoso. É custoso em 2 sentidos, né? Criar mentira e depois sustentar. E não, que você não viva dessa necessidade da aprovação dos outros, das pessoas dizerem o quanto você é feliz. E se você estiver diante de uma situação, querido, resolva ela com oração. Olha, Jacó podia ter resolvido a situação com Raquel lá atrás com oração. Jacó podia ter trazido as 2 mulheres e dito, olha, é o seguinte, não é segredo que eu gosto mais dessa do que de você, mas eu vou honrar você, e entre vocês não precisa ter competição. Jacó poderia ter cuidado e pastoreado de Raquel, sua esposa, no momento de sofrimento, e também ter amado Lia, respeitado Lia, honrado Lia. Então, que em nome de Jesus eu e você possamos seguir o caminho do Senhor e fazer as coisas diferente. Não porque estamos julgando os patriarcas, dizendo, olha como eles pecaram, mas porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e o Senhor não omitiu os erros que eles cometeram, nós podemos olhar e pensar, poxa Deus, não me deixa agir dessa maneira. Não me deixa fazer como Raquel, que repetiu os erros dos seus antepassados. Não é porque os nossos antepassados pecaram ou erraram que nós precisamos errar os mesmos erros. São as nossas decisões individuais com Deus que vão definir o nosso destino, mas dependa do Senhor. Não se torne refém
da sua alma, refém da aparência que você quer dar para as pessoas. Que em nome de Jesus você tenha uma família feliz. E que se você ainda não construiu sua família, que você haja com sabedoria diante de Deus para não ser enganado. Porque olha, a gente vê como um bom exemplo essa situação. Jacó, que enganou o seu irmão, que enganou o seu pai, foi parar dentro de uma família em que ele foi enganado pelo seu sogro várias vezes, né, do seu casamento até desde a decisão de casar-se, né, trabalhou 7 anos para casar com a pessoa errada, depois mais 7 anos, ou seja, ele foi logrado em vários sentidos. E a gente vai ver depois, mais para frente, que ele foi logrado até na mudança do salário dele. Mas enfim, nós ficamos por aqui. Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até o próximo episódio. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!